Existe um tipo de profissional que você vê todos os dias. Aquele que chega cedo no escritório, que sai tarde, que responde e-mail no fim de semana, que leva trabalho para casa, que dorme pensando em tarefas, que acorda já estressado. Esse profissional está sobrecarregado. Não é preguiça, não é falta de habilidade, não é incompetência. É simplesmente que o volume de trabalho ultrapassou a capacidade humana de executar. E o pior é que esse profissional acredita que é normal. Acredita que é assim mesmo. Acredita que precisa apenas trabalhar mais duro. Acredita que se não fizer tudo vai ser substituído. Então continua, dia após dia, semana após semana, mês após mês, até que o corpo cede, ou a mente cede, ou os dois cedem ao mesmo tempo. Mas existe algo que pode mudar isso completamente. Algo que não é trabalhar mais. Algo que não é trabalhar de forma diferente. Algo que é trabalhar de forma inteligente. E isso é inteligência artificial. Porque a inteligência artificial consegue fazer algo que nenhum gerente, nenhum coach, nenhuma metodologia conseguiu fazer. Ela consegue reduzir o caos real. Não teoricamente, de verdade. Veja bem, a maioria dos profissionais sobrecarregados não sabe por onde começar. Eles têm 10 tarefas, 20 e-mails, 3 reuniões, um projeto urgente, um projeto importante, um projeto que foi esquecido e ainda faltam coisas que nem foram listadas. E aí eles fazem o quê? Eles começam pela primeira coisa que aparece, depois pela segunda, depois pela terceira, até que o dia acaba. E eles não conseguiram fazer nada realmente importante. Porque ninguém nunca ensinou a eles como priorizar de verdade. A inteligência artificial faz isso. Ela olha para tudo que você tem para fazer. Ela entende o contexto. Ela compreende o impacto real de cada tarefa. Ela reconhece o que é urgente versus o que apenas parece urgente. Ela identifica o que é importante versus o que é apenas barulho. E ela cria uma ordem de execução que não é aleatória. É estratégica. Você não começa pela primeira coisa. Você começa pela coisa que vai gerar mais impacto, pela coisa que vai abrir portas para outras coisas, pela coisa que vai economizar tempo depois. E quando você executa nessa ordem, algo mágico acontece. Você consegue fazer mais em menos tempo, mas existe mais. A inteligência artificial também elimina tarefas, porque aqui está a verdade que ninguém fala. Você está fazendo coisas que não precisam ser feitas. Você está respondendo e-mails que poderiam ser respondidos por um template. Você está fazendo relatórios que ninguém lê. Você está participando de reuniões que poderiam ser um e-mail. Você está criando documentos que ninguém vai usar. Você está fazendo coisas por hábito, não por necessidade. A inteligência artificial te mostra isso. Ela te questiona. Ela te pergunta: isso realmente precisa ser feito? E quando você começa a responder honestamente, você descobre que metade do seu trabalho é desnecessário. Metade! Pense nisso. Se você trabalha 8 horas por dia fazendo coisas desnecessárias, você está desperdiçando 4 horas. Todos os dias, todos os meses, todos os anos. Mas quando você elimina essas coisas, você recupera essas horas. E de repente, você não está mais sobrecarregado. Você está controlado. Mas existe ainda outra camada. A inteligência artificial automatiza. Existem tarefas que você faz repetidamente. Tarefas que são sempre iguais. Tarefas que não precisam de criatividade. Tarefas que não precisam de decisão. Essas tarefas podem ser automatizadas. Você não precisa fazer. A tecnologia faz. Você não precisa responder aquele e-mail padrão. A tecnologia responde. Você não precisa organizar aquele arquivo. A tecnologia organiza. Você não precisa compilar aquele relatório. A tecnologia compila. E quando você automatiza essas coisas, você recupera horas e horas de trabalho. Horas que você pode usar para coisas que realmente importam. Coisas que só você consegue fazer. Coisas que geram valor real. E isso muda completamente sua vida profissional. Porque agora você não está mais preso em tarefas. Você está livre para pensar, livre para criar, livre para estrategizar, livre para crescer. Mas talvez o mais importante seja isto. A inteligência artificial organiza seu tempo de forma que você consegue respirar. Porque quando você está sobrecarregado, você não consegue respirar. Você está sempre correndo, sempre em modo de crise, sempre apagando fogo. Mas quando a inteligência artificial reduz seu caos, você consegue ter espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço para pensar, espaço para recuperar energia. E quando você tem espaço,
você consegue fazer melhor o trabalho. Trabalho mais criativo, trabalho mais estratégico, trabalho que realmente importa. E é aí que você começa a crescer de verdade, porque crescimento não vem de trabalhar mais. Crescimento vem de trabalhar melhor. E trabalhar melhor só é possível quando você tem espaço para pensar. A inteligência artificial oferece esse espaço. Ela também cria estrutura, porque quando você está sobrecarregado, tudo é caótico. Você não sabe o que já fez. Você não sabe o que precisa fazer. Você não sabe o que está em progresso. Tudo é confusão. Mas a inteligência artificial cria uma estrutura clara. Ela mostra o que está feito. Ela mostra o que está em progresso. Ela mostra o que precisa ser feito. Ela mostra prazos. Ela mostra dependências. Ela mostra tudo de forma visual e clara. E quando você tem clareareza, você consegue agir. Você consegue se mover. Você consegue executar. Porque você não está mais perdido. Você sabe exatamente o que fazer e por quê. E isso reduz o estresse, reduz a ansiedade, reduz o caos mental. Você dorme melhor, você acorda melhor, você trabalha melhor, sua vida inteira melhora. Porque quando você reduz o caos no trabalho, você reduz o caos em tudo. O estresse do trabalho não fica no trabalho, ele vai para casa com você. Ele afeta seus relacionamentos, ele afeta sua saúde, ele afeta sua qualidade de vida. Mas quando você elimina o caos no trabalho, você elimina o caos em tudo. E isso é transformador, porque você não está apenas trabalhando melhor, você está vivendo melhor. E essa é a promessa desta aula. Mostrar que você não precisa estar sobrecarregado, que você não precisa estar estressado, que você não precisa estar em caos constante, que existe uma forma de trabalhar que é inteligente, organizada, clara e humana. E essa forma começa quando você coloca a inteligência artificial para trabalhar com você. Não contra você, não no lugar de você, mas com você, como um parceiro, como um organizador, como um estrategista, como alguém que te ajuda a recuperar o controle. E quando você recupera o controle, você recupera a sua vida.